Empresas contratadas para a recolha de lixo na província de Luanda já começaram a trabalhar e pedem aos cidadãos para cumprirem com o horário para a deposição de lixo. Esta e outras matérias você segue agora no Jornal da ZIM. Começa agora o Jornal da ZIM com Leda Maguela. Boa noite. As empresas de limpeza e recolha de resíduos sólidos na província de Luanda começaram a trabalhar hoje. As operadoras pedem maior colaboração dos cidadãos e apelam ao cumprimento dos horários de depósito de lixo. São 7 as operadoras que farão a recolha dos resíduos sólidos nos diferentes municípios da província de Luanda. Os trabalhos começaram oficialmente nesta quarta-feira e em alguns pontos o cenário já é diferente. Já pude ver, a semana passada por acaso vi as máquinas e as empresas de recolha fazerem o seu trabalho. Aqui não temos muito lixo, aqui todos os dias era assim e agora está diferente. Até estou surpreendido quando desci do táxi, estou olhando, estou surpreendido. Isso não era assim. Tem muito lixo, sim, senhora. Essa zona despeja muito lixo. Então eu queria saber como é que vai ser se não tem contentor, assim tirar o lixo e vai voltar de novo a meter. E agora, vai haver contentor ou não vai haver contentor? As operadoras trabalham para devolver o brilho à província de Luanda e apelam à colaboração dos cidadãos, principalmente no cumprimento dos horários para depósito do lixo. A educação ambiental é o nosso calcanhar de Aquiles. Se os munícipes ajudarem-nos, principalmente na acomodação de resíduos sólidos, nós, Elisal, em termos de horários, podemos definir no período matinal até às 8 horas e no período noturno das 18 até às 20 de deposição. Por quê? Porque se depositarmos o dia todo é extremamente complicado na recolha. A Elisal ficou a cargo de 2 municípios, Luanda e Kazenga. O diretor das operações da Elisal garante que, até o mês de maio, os aglomerados de lixo nestes municípios poderão conhecer um fim. Portanto, estamos a determinar as estratégias. Com Luanda hoje vamos começar com 16 circuitos de recolha, com uma média de 10, 12 carros. Os restantes vamos alocar no município do Kazenga, que serão 7 carros. Portanto, paulatinamente a gente vai comatar com essa situação. Claro que precisamos ainda de adquirir bastantes meios, não é? Adquirir e recuperar, mas com os que temos vamos minimizar a quantidade de resíduos sólidos que temos em ambos os municípios. Princípios de maio a gente começa a regularizar significativamente os resíduos sólidos nos 2 municípios nos quais fomos adjudicados. As novas operadoras começaram a trabalhar depois de serem aprovadas na contratação emergencial para a concessão de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos realizado pelo Governo Provincial de Luanda. A empresa de águas e saneamento do Lubito necessita de mais de 70 milhões de dólares para o fornecimento de água às zonas mais altas da cidade de Lubito e Catumbela, assim como em todo o litoral da província. A preocupação foi manifestada pelo PCA da referida empresa, que garantiu a resolução do problema até 2022. O fornecimento de água nos municípios do Lubito e Catumbela está nesta altura deficiente, muito por conta da avaria de alguns sistemas de bombagem, com sérios reflexos na atual produção. As bombas da estação de bombagem de água bruta, elas foram instaladas em 2007. São bombas que funcionam há mais de 13 anos, sem substituição. Nós temos estado a fazer um exercício muito grande com a nossa equipa de manutenção. A nossa capacidade instalada ficou reduzida em mais de 50%. Portanto, precisamos de repor a capacidade instalada. As zonas altas são as mais afetadas.
A centralidade do Lubito é um dos exemplos. Os moradores falam em dificuldades na aquisição da água. A semana antepassada só que passou um bocado, depois enchemos tudo, depois a água foi. Como é que fazem para obter água? É só coisa mesmo, passa os bombeiros que passam aqui, vendem aquele cara esse aqui cheio, é 2,5. Vende assim uma pipa de mililitro, 2,5, 2.500. Vocês podem ficar quanto tempo sem água? Muito tempo mesmo. A empresa de águas e saneamento do Lubito é detentora da maior estação de distribuição de água a nível da província. Segundo o seu PCA, mais de 70 milhões de dólares é a necessidade orçamental para a resolução do problema e garante que o plano de execução entra em ação ainda este ano. Em princípio, essas ações vão iniciar este ano, poderão terminar aí durante o primeiro trimestre de 2022. Portanto, são ações que, em princípio, vão resolver o problema da zona alta, portanto, em que vamos aumentar a nossa taxa de cobertura atual dos atuais 50% para cerca de 94%. Em dinheiro, quanto é que se precisa para repor essa situação? Bem, nós estamos a falar em torno de, para todo o litoral, de verbas que rondam a volta de 71 milhões de dólares. Nesta terça-feira, o governador de Benguela, Luís Nunes, inteirou-se do funcionamento da maior estação de distribuição de água a nível da província de Benguela. 160 das 300 famílias desalojadas do bairro das Salinas, no município de Benguela, já possuem os seus lotes de terreno para o assentamento. O governador de Benguela visitou o local e garantiu apoio às famílias. É a sul de Benguela para quem vai à Baía Farta, onde estão preparados os lotes para as famílias desalojadas do bairro das Salinas. Das 300 famílias, 160 já receberam suas parcelas e, nesta quarta-feira, o governador Luís Nunes inteirou-se do processo de distribuição de lotes e garantiu apoio às famílias no que for possível. Vamos dar outra atenção, ver se fazemos um... Eu não gosto de prometer aquilo depois que eu não consigo fazer, né? Mas vamos fazer um posto de saúde aqui, né? Pequeno, né? Tá certo assim? Tá certo! Sabe que as pessoas entendem-se falando, né? Dialogando, né? Exatamente. E nós compreendemos que não está fácil para vocês. Eu tenho consciência disso. Portanto, nós vamos fazer tudo por tudo, né? Para minimizar os vossos problemas. Tá bem? As restantes famílias que ainda estão albergadas na escola, segundo um apuramento feito no local, recusam-se a ir para os lotes preparados. O governador manteve um encontro com eles e referiu a necessidade de saírem daquelas condições. Vocês querem continuar aqui? Assim? Então, é melhor mudarmos e arranjarmos maneira de ajudarmos com chapas e o caneco e cada um ter o seu terreno e construir, ou não é? Sim. É melhor assim ou não é? Sim. Então, se as pessoas não quiserem aceitar, é porque não querem resolver este problema. Vocês confiam em mim? Sim. Dão-me um voto de confiança? Sim. Então dê-me um tempo para resolver o problema do terreno para vocês. Tá bem? E nós vamos ajudar com chapas, tá bem? Pronto. O contacto com o governador deixou os populares satisfeitos. Estamos satisfeitos porque durante o tempo que nós estamos aqui há 9 meses, nunca ainda vimos nenhum governador a nos visitar. Então agradecemos pelo gesto que o novo governador fez e estamos mesmo satisfeitos. Ficaram aqui algumas promessas, também satisfazem? Satisfaz. Temos fé, nós conhecemos o novo governador, é possível que vai resolver nossos problemas. No meu critério, a promessa que ele deixou foi muito boa e eu espero que ele venha a concretizar esse sonho. São 13 hectares, onde estão preparados 200 lotes para o assentamento das famílias do antigo bairro das Salinas. As medidas decididas pelo Executivo para a estabilização dos preços dos bens alimentares da cesta básica deixou vendedores e compradores de vários mercados informais de Luanda satisfeitos. O cidadão comum tem tido muitas dificuldades em gerir o abastecimento alimentar das famílias devido à variação constante dos preços desta classe de produtos. Nos dias de hoje, fazer compras, sobretudo de alimentos, tem sido um desafio para muitas famílias, tendo em conta que os preços têm estado em constante variação e quase sempre em sentido crescente, tornando-se praticamente incompatíveis com a atual realidade econômica das famílias. Antigamente as coisas eram mais baixas, agora hoje para meter o pão em casa é muito difícil.
é muito difícil. Com 30 mil kwanza não conseguimos fazer mesmo nada, excessivamente nada. Precisamos passar malas, nós não temos como sobreviver. Em mercados informais, os preços dos principais produtos da cesta básica, como arroz, óleo, açúcar, batata, fuba, feijão e entre outros, variam de mercado em mercado, aparentemente sem uma explicação plausível para o fenômeno. O arroz está caro, está 13 mil e está quase 14 mil. A fuba também está 14 mil. Isso praticamente, neste momento, nós não temos esse dinheiro. Ano passado estava barato, mas agora está muito explorado o preço da comida. As pessoas reclamam do preço. Você, quando a cliente está a reclamar, você só lhe diz, olha, mano, as coisas estão muito caras, se tens dúvida, entra na loja, veja como é que as coisas estão. Se estamos a vender esse preço, temos que saber vender também para não perder o dinheiro. Esta é uma realidade que poderá mudar nos próximos meses, com a aprovação, nesta terça-feira, do decreto presidencial sobre a estabilização dos preços dos produtos da cesta básica. Estamos numa dieta alimentar não aconselhada, então esperamos que essa medida, na verdade, possa melhorar o nosso dia a dia, voltar às 3 refeições diárias, né? Que há muito tempo já ficou para trás. A população vem a sofrer bastante tempo. A medida é 40. Agora esperamos que isso venha mesmo a realidade, que a cesta básica, no mínimo a cesta básica, tem que baixar. Mais do que isso, não temos como. De acordo com o decreto aprovado esta semana, o impacto destas novas medidas deverá fazer-se sentir dentro de pelo menos 4 meses. Voltamos a Benguela para dizer-lhe que mais de 100 toneladas de material de higiene estão disponíveis na província de Benguela para atender as escolas primárias em função da retoma das aulas no pré-escolar a 5 de abril. A distribuição do material teve início nesta terça-feira no município do Lubito. Os alunos do pré-escolar poderão voltar às aulas presenciais a partir de 5 de abril. Em Benguela, o governo provincial pretende garantir o arranque com as medidas de biossegurança devidamente acauteladas. Isabel Botelho é diretora da escola primária Rainha Nzingambandi, no Lubito. Recebeu o kit de higienização. As aulas pré-escolares vão retomar, então, graças, recebemos o material de biossegurança, então estamos a viver a nova situação que não só Angola, mas também o mundo, que é a Covid-19, então é necessário os materiais de biossegurança para garantir não só a nossa saúde, como também proteger-nos. Nas mesmas condições está o Sr. Ricardo Vitorino, diretor da escola Gomes Spencer. Para nós é um agradecimento. Com este material nós vamos fazer do possível para higienizar nossas crianças localmente na escola 4 de fevereiro. São mais de 105 toneladas de material diverso de biossegurança a ser distribuído. Nós recebemos, para dar um exemplo, não tenho aqui a lista, 97 toneladas de lexívia, recebemos 1.400 recipientes de 500 litros de água, quando nós temos apenas 860 escolas, recebemos 14 mil viseiras, e por ali adiante recebemos bastante material, recebemos também o álcool gel em qualquer coisa como 9 toneladas, temos uma lista enorme. Segundo o diretor do Gabinete Provincial da Educação, o mesmo vai acontecer em todas as escolas da província. O cenário que foi há bem pouco tempo observado vai ser um cenário que se vai registrar em todos os municípios da província, uns mais do que os outros, de acordo com a quantidade de escolas que cada uma das províncias tem, no sentido de garantir segurança e bom ambiente no espaço escolar e, obviamente, restaurar a confiança da comunidade para com a escola. Nesta terça-feira, o governador de Benguela fez a entrega simbólica do material de biossegurança às primeiras 3 escolas primárias do município do Lubito. Angola vai contar em breve com uma agência reguladora de medicamentos e tecnologias de saúde. Com a entrada em funcionamento desta entidade, o Executivo pretende melhorar a fiscalização do preço dos medicamentos e combater a venda de fármacos em locais impróprios. O Conselho de Ministros aprovou nesta quarta-feira a criação da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde. O organismo público, que é o primeiro na história do país, vai definir as regras que orientam e regulam o licenciamento, controlo da qualidade, segurança
e eficácia dos fármacos. Com a entrada em funcionamento desta agência, extingue-se a Direção Nacional de Medicamentos e Equipamentos do Ministério da Saúde. Ficamos assim, desta forma, alinhados com as diretrizes e regulamentos da Organização Mundial de Saúde e também da União Africana. A agência criada em Conselho de Ministros vai ainda combater a venda de medicamentos em locais impróprios e reforçar a fiscalização dos preços dos fármacos. É importante também aqui dizer que há um diploma próprio que foi elaborado pelo Ministério da Saúde e Ministério das Finanças para o controle de preços e com apoio também desta entidade reguladora, que também vai receber as atribuições da expensão farmacêutica, e com este diploma de que fiz referência, vamos fazer, de facto, o controle dos custos do preço dos medicamentos. A reunião orientada pelo Presidente da República aprovou também vários diplomas no âmbito da reforma administrativa em curso no país. É o caso do Estatuto Orgânico da Autoridade Reguladora de Energia Atômica e do Instituto Nacional dos Recursos Hídricos. O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, depois de 2 sessões consecutivas de perdas. O crude do Mar do Norte, que serve de referência às exportações angolanas, esteve a cotar-se a 64,68 dólares contra 64,14 dólares negociados na terça-feira, um aumento de 54 cêntimos face ao dia anterior. Cerca de 2.000 famílias camponesas das províncias da Huila, Malange, Lundas Norte e Sul vão beneficiar de formação técnica para o desenvolvimento da agricultura sustentável, com vista a dar maior dinâmica ao programa de combate à fome e à pobreza. A garantia é do diretor-geral da Caritas de Angola, que falava durante a cerimónia oficial de lançamento da Rede de Desenvolvimento Rural e a Agricultura Sustentável. Demonstrar aos agricultores familiares como devem manter a terra mais fértil através do lixo produzido pelo capim ou utilizando secreções animais é um dos objetivos deste projeto, que vai potencializar os camponeses dentro das próprias comunidades nestas províncias. Nós pretendemos incentivar o desenvolvimento das comunidades a partir de uma agricultura que é sustentável, orgânica, ecológica, que proteja, digamos, a nossa saúde, assim como o bem-estar também das próprias comunidades. O diretor-geral das Caritas de Angola avançou que o programa, criado em 2004, tem beneficiado de apoio do Executivo angolano e de outras organizações internacionais. Nós temos tido apoio do Executivo, porém não é suficiente. Já agora nós estamos a trabalhar num programa similar em Malange, não é? Através do FAS, não é? Que é essa agricultura sustentável, desenvolvimento das comunidades, e para lá estão identificadas mais de 581 famílias. Então o FAS é um fundo de apoio social, é o Estado, e temos recebido alguns apoios também das autoridades angolanas e de outros parceiros nacionais e internacionais como a Misero, não é? E outras igrejas irmãs a nível, digamos, de Angola e não só. Para o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco, é necessário envolver os camponeses para desenvolver a agricultura no país. Temos que ter em conta que o desenvolvimento deve ser feito com as pessoas e para as pessoas. Este era um lema que o presidente João Lourenço referiu com muita intencionalidade no princípio do seu mandato, mas que ultimamente não temos vindo a perceber isto nas ações concretas que se vão desenvolvendo no nosso país. Continua-se a pensar que o desenvolvimento é feito fundamentalmente através de projetos em que a população é apenas o receptor e não o grande responsável por
por esse projeto. O secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária garantiu que a resolução dos problemas relacionados com a agricultura só será possível com a participação das comunidades. Este ano testemunhamos todos o quanto tem sido difícil a vida dos nossos irmãos, dos nossos concidadãos que residem nesta parcela, naquela parcela do território. Obviamente que a solução dos problemas relacionados com esta grave situação, que é a seca prolongada ou a estiagem prolongada, portanto, só será possível se houver esta colaboração de todos. O programa de formação técnica aos agricultores familiares vai arrancar ainda no decurso deste ano e está a ser desenvolvido pelo REDRAS em parceria com as Caritas de Angola. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e a rede de mediatecas realizaram hoje em Luanda um fórum com incidência e a participação da mulher no desenvolvimento do país em tempo de pandemia. Nina Maria Fait, embaixadora americana no nosso país, defende que a participação da mulher angolana nos vários setores é fundamental para o desenvolvimento do país. Incentivar a participação plena e efetiva das mulheres, através da igualdade de oportunidades na liderança e tomadas de decisão na vida política, económica e pública do país, são alguns dos objetivos deste Fórum da Mulher promovido pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Não pode ter participação na democracia sem ter a voz da mulher, porque mulher em Angola representa 52% da sociedade. Então, não pode deixar de contar as suas opiniões e a participação na economia no futuro de Angola. Já para a socióloga Tânia de Carvalho, uma das preletoras do evento, a mulher angolana tem sido silenciada. A mulher angolana ainda não deu nenhum décimo de tudo que tem para dar para o desenvolvimento desse país. Nós somos muito fortes, nós temos muita vontade, capacidade acima de tudo, de fazer dessa terra um lugar melhor para todos os angolanos. Basta as pessoas olharem para nós com os olhos normais que se olha para um ser competente. E, infelizmente, nós temos assistido muitas práticas, muitas ações para silenciar a mulher angolana. Nós temos um país que, apesar de ter ratificado documentos internacionais, protocolos e outros compromissos para o empoderamento da mulher angolana, para a luta de todas as formas de discriminação contra a mulher. Estamos a falar, por exemplo, do documento da CEDAW. Nós ratificamos esse documento que existe desde 1984. Defendemos agora, em 2019, o 7º relatório. Mas internamente as ações que são ainda desenvolvidas deixam muito a desejar. A secretária de Estado da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber, diz que o país tem estado a fazer muito para colocar a mulher na melhor posição. Para além do plano para a política de igualdade e equidade do género, temos feito muitas ações no âmbito da promoção da mulher, que envolve a integração da mulher rural, a eliminação do analfabetismo e todas as formas de discriminação contra a mulher. Encerramento da Jornada da Mulher, marcado com o Fórum da Mulher e a sua participação no desenvolvimento do país em tempo de pandemia. O secretário provincial da UNITA para a Mobilização Urbana de Luanda anunciou hoje a sua demissão do cargo por alegadamente não se rever na atual liderança do partido. Cauíque Sampaio da Costa diz que a organização do Galo Negro precisa com urgência de um congresso extraordinário para eleger um presidente que reúna os requisitos que a Constituição da República exige para poder concorrer à presidência da República. A renúncia ao cargo foi tornada pública esta quarta-feira em Luanda. O demissionário alega não pactuar com a liderança da organização. Porque nós temos um presidente ilegal. Nós temos um presidente ilegal. O nosso presidente está na UNITA de forma ilegal. Porque se vamos nos preceitos dos estatutos do nosso partido, o senhor Adalberto Costa Júnior nem deveria ter concorrido. Porque até a altura da realização do Congresso, não apresentou documento nenhum sobre a sua renúncia da nacionalidade. Ora bem, nessa altura temos um presidente do partido com duas nacionalidades.
Logo, os preceitos legais, seja do ponto de vista estatutário do partido, seja do ponto de vista constitucional e de lei, ele não pode ser presidente de um partido político. Quanto mais um candidato às eleições presidenciais. Tão simples, básico. Pois, primeiro, o pai é português, isso é sabido por todos, o pai é português e a mãe é cabo-verdiana. Demite-se do cargo, mas não abandona a UNITA. Sou da UNITA, defendo os interesses, os princípios do Mangai, defendo os ideais do Dr. Jonas Melhor Savio. E eu defendo a UNITA e defenderei a UNITA e continuarei na UNITA, pois que eu entrei na UNITA por livre e espontânea vontade. Não é capricho de alguns indivíduos que vão me fazer sair na UNITA, como muitos pretendiam fazer. Isto comigo não funciona. Para o militante do Galo Negro, a renúncia ao cargo tem a ver com o facto de a organização estar mal entregue. Cometemos um erro em 2019 em elegermos o senhor Adalberto Costa Júnior. Cometemos um erro. Mas ainda assim estamos a tempo de fazer correção deste erro. Para salvarmos este grandioso instrumento de luta que temos que realizar um congresso extraordinário para não irmos ao limite. Peço aqui encarecidamente a todos os quadros militantes que está na hora de salvar a UNITA. E para salvar a UNITA, nesta altura, precisamos da realização de um congresso extraordinário para tirarmos os indivíduos infiltrados na UNITA, que fazem da UNITA como seu bolo de cereja. Cauíque Sampaio da Costa fala também na existência de outros responsáveis do Galo Negro preocupados com o futuro da organização fundada por Jonas Savimbi. Olha que ali não há respiração. Ali ninguém respira. Não há democracia na UNITA. Não há democracia, é tudo fantochado. Atenção, não há democracia na UNITA, não é bem assim. Não há democracia implementada pela esta direção. Aqui precisamos de deslocar a UNITA, não é? Em relação à atual direção, liderada pelo senhor Adalberto Costa Júnior. A UNITA é um instrumento de luta. A UNITA é grande. A UNITA é todos nós. Depois que eu tenho coragem hoje de fazer esse tipo de afirmações, em nome de muitos, mas muitíssimos militantes do partido. Pois este é o objetivo primordial, salvar a UNITA. Joana Tomás tomou hoje posse nas suas novas funções após ter sido eleita com maioria qualificada durante o último congresso do MPLA como a nova secretária-geral da Organização da Mulher Angolana. A passagem de pastas teve lugar na manhã desta quarta-feira na sede da OMA, onde Luzia Inglês Van Dunen despediu-se da organização após 22 anos à frente dos destinos da OMA. Recentemente eleita como a nova secretária-geral da OMA, com 94,5% dos votos durante o último Congresso dos Camaradas, Joana Tomás recebeu esta quinta-feira das mãos de Luzia Inglês o testemunho para continuar a levar a bom porto os destinos deste navio que se chama OMA. Inga, como também é carinhosamente chamada, cessa desta forma as suas funções à frente da Organização da Mulher Angolana ao final de 22 anos. Aprendi a ser disciplinada e na base de tudo quanto eu aprendi como cidadã, os bons princípios, não me foi tão difícil gerir esta responsabilidade durante os 22 anos. E na hora da despedida é necessário que se faça um balanço. Luzia Inglês Van Dunen afirma que deixa a organização com sentimento de dever cumprido e apela à nova direção a continuar o trabalho feito até aqui. Eu deixo aqui um apelo para que a nova direção melhore o que encontrar feito e corrija o que encontrar ainda por corrigir e fazer melhor e muito mais. É por isso um sentimento de dever cumprido, no final das contas? Eu acho que sim, porque não me lembro de ter feito alguma coisa errada, que tivesse errada, senão era a própria o nosso partido que o primeiro que me deveria chamar a atenção. Mas se ele considerou, é porque tive um bom
dever cumprido e saio daqui muito orgulhosa, muito alegre, muito feliz. Por seu turno, a nova número 1 do organismo feminino do partido que governa o país garantiu que vai continuar a bater as portas da antiga direção no sentido de receber auxílio para melhor comandar a organização. Somos uma equipa jovem, mas que vamos aqui prometer que vamos seguir as vossas pegadas. A Mamãe Inga não pensa que com este gesto que hoje aqui estamos a cumprir, esta formalidade, termina aqui o vosso trabalho. O vosso trabalho, assim como o do secretariado que cessa hoje, vai continuar. Porque nós vamos ter que continuar a contar convosco. São nossas camaradas, são nossas mães, que em dado momento da nossa vida pessoal, nossa vida como militante, marcaram a nossa vida. Dando ensinamentos, convidando para trabalhos, orientando-os para fazer parte de equipas. E nós dissemos sempre presente. Testemunhou o ato da passagem de pastas o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, que não deixou de tecer palavras de apreço à direção cessante e palavras de encorajamento à nova direção. A nova direção da OMA, camarada Joana Tomás, não vão procurar orientações para iniciarem o vosso trabalho. As orientações são aquelas que recebemos durante esses 22 anos da camarada Inga, presidente do partido, que no seu discurso de abertura deixou responsabilidades para a nossa organização. Durante a transição, uma singela homenagem foi feita a Luzia Inglês Van Duney, que esteve na liderança da OMA desde 1999. Fazemos agora o primeiro intervalo neste jornal. Volte connosco em 1 minuto. Estamos de volta e digo-lhe agora que uma ambulância e um autocarro da Macom tiveram um embate frontal em pleno túnel do Prenda. A colisão aconteceu nesta manhã no viaduto do Prenda, quando o motorista de uma ambulância perdeu o controle da direção da viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser, e embateu violentamente contra um autocarro. A ambulância ficou totalmente destruída. Já o autocarro foi parcialmente afetado. Segundo testemunhas, o motorista da ambulância, que se encontrava sozinho no veículo, foi a única vítima mortal deste acidente. O país registrou nas últimas 24 horas 129 novos casos, um óbito e 47 recuperados. Foram processadas 1.695 amostras. São estes os números que vamos olhar agora com o Dr. Jeremias Agostinho. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco. Boa noite, Leda. Voltamos a atingir a chapa 100. Exatamente. Os números de hoje, contrariamente aos números que vamos tendo nos últimos dias, acabam por ser mais preocupantes. Há mais de um mês que nós, de facto, não atingíamos a casa dos 3 dígitos e hoje voltamos a atingir. São 129 casos, é um número bastante elevado, praticamente 4 vezes mais o número de casos médios que o país tem registrado. Mas pronto, por ser um dia isolado, aqui não sabemos se há um pouco também de influência do número de testes feitos. São mais de 1.600 amostras processadas. Isto poderá ter influenciado, esperamos que sim, mas de qualquer forma já é um número que faz soar os alarmes relativamente à possibilidade de termos ou não um aumento de casos nos próximos dias, né? Eu penso que é um dado que o Ministério vai prestar bastante atenção e as próximas 48 horas serão decisivas para analisar se de facto estamos a ter alguma alteração epidemiológica. Podemos olhar também para um número de óbito, tivemos um óbito e os recuperados. A nossa média, sobretudo neste mês de março, tem sido de um óbito diário. Exatamente, tem sido um óbito por dia, um óbito pronto, já acaba sempre por ser alguém, um chefe de família, um irmão de alguém, um parente de alguém que perdeu a vida, mas de certa forma é um número reduzido
de óbitos que nós temos. A nível da SADC, também agora estamos numa posição um pouco mais confortável relativamente ao número de óbitos que se vai verificando no país, né? O que de certa forma é mau, mas acaba por ser bom, por ser um número reduzido. A expectativa é que fosse mais, mas ainda bem que nós não estamos com números assustadores. E o que é que pode ser dito sobre os recuperados? 47? 47 reduzido relativamente ao número de casos novos, é onde está esta diferença sempre que nos faz chamar a atenção. Mas foi um número reduzido, vamos continuar a avaliar nos próximos dias se nós também teremos alteração. Queramos Deus que voltemos a ter mais casos recuperados do que casos novos em 24 horas. Obrigada, Dr. Jeremias Agostinho, por estar connosco e por ajudar-nos a olhar e a compreender os números que foram divulgados nas últimas 24 horas. Boa noite. Boa noite. Damos continuidade dizendo que na província da Huila, um agente da Polícia Nacional furtou uma arma da unidade onde trabalha e o seu filho usou a mesma arma para praticar assaltos em bairros da cidade de Lubango. O caso aconteceu no bairro da Minhota, quando este jovem de 27 anos tentou assaltar uma loja em plena luz do dia, usando arma de fogo. A intenção primeiro era me exibir com ela na rua. Depois ao chegar no meu bairro, aí na Adra, encontrei uma loja na qual eu entrei. Ao entrar, pedi só 500 no povo moço que estava no balcão. Onde é que você conseguiu essa arma? Em casa, no quarto do pai. Ao entrar, encontrei no armário, na gaveta, por baixo da gaveta. Ao abrir, encontrei a arma, tirei e meti na pasta. Segundo o porta-voz José Chimuco, a arma foi retirada de forma ilegal na unidade do município da Umpata por um efetivo da Polícia Nacional. É uma arma orgânica, portanto uma arma das forças policiais, uma arma nossa. Esta arma, portanto, o filho de um dos nossos efetivos terá de forma, portanto, terá tirado a arma sem autorização dos pais em casa e colocou-se na via pública e entendeu efetuar, portanto, um assalto. A Polícia Nacional tomou conhecimento e deteve o indivíduo e recuperou, portanto, a arma. O agente e seu filho já se encontram a contas com a Justiça. A conduta do nosso efetivo é uma conduta indecorosa, na medida em que sabe perfeitamente que esta é uma arma orgânica e é uma arma que não é de atribuição para uso pessoal. Terá tirado a arma da unidade sem a autorização de seus superiores e a levou para em casa, pois em função daquilo que a polícia apurar sobre as motivações dele, e a polícia poderá instaurar o competente processo, seja disciplinar ou criminal. A agente da polícia na Huila furta a arma na unidade e seu filho usa para praticar assaltos nas ruas da cidade do Lubango. Fazemos mais um intervalo neste jornal. Quando regressarmos, vamos contar-lhe outras notícias. Volte connosco. Estamos de volta e olhamos para a atualidade internacional. Começamos no Brasil, onde 24 horas depois de uma remodelação governamental no Executivo, anunciada na segunda-feira passada, os chefes dos 3 ramos das Forças Armadas brasileiras dimitiram-se em bloco. A demissão teve lugar no momento em que o Brasil volta a bater recordes nos números de mortes diárias por Covid-19. Os números sugerem que na terça-feira teriam morrido cerca de 3.700 pessoas, elevando o número total de mortes no país acima dos 317 mil. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro substituiu os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Justiça e da Defesa, entre outros cargos no Executivo. No centro da mais recente vaga de demissão estaria a recusa do chefe das Forças Armadas, depois deste ter publicamente rejeitado a politização militar, apelando a mais restrições para travar o avanço da pandemia.
E nos Estados Unidos, os centros de acolhimento de migrantes estão cada vez mais cheios. Só num centro do Texas, há mais de 3.000 crianças desacompanhadas a dormir em colchões ou no chão. Em tempo de pandemia, as instalações têm capacidade para 250 pessoas, mas no centro do Texas há mais de 4.000 migrantes neste momento, das quais 3.400 são crianças. Muitas estão lá há mais de 15 dias. Distante das políticas de imigração de Donald Trump, o presidente norte-americano seguiu outra abordagem e implementou um protocolo que impede que os menores de idade que entram de forma ilegal nos Estados Unidos sejam expulsos do país. Aos centros de acolhimento, as crianças chegam sozinhas, são enviadas pelas famílias que as querem a salvo de regimes opressivos. A mudança da lei levou ao aumento do número de migrantes nos Estados Unidos. Só no mês passado entraram no país mais de 10.000 crianças. Joe Biden já disse estar atento à situação e a trabalhar com o governo mexicano para encontrar uma solução. Faça connosco o intervalo que vem a seguir. Quando regressarmos, vamos contar-lhe mais notícias. Até já. O bairro do Equiqui, no município de Benguela, poderá contar em breve com uma nova escola de 12 salas a ser construída de raiz. A iniciativa é do Governo Provincial, que desta forma pretende garantir dignidade aos diversos alunos que estudam em condições inadequadas. A escola primária do Equiqui conta com mais de 100 alunos, mas as condições de ensino estão longe das desejadas. Adélia Nunes é professora e diz que há vários anos que trabalha debaixo desta árvore. Trabalho aqui há vários anos nessas condições. Continuamos sempre mesmo assim nas mesmas condições. Aqui essa escola mesmo não temos condições necessárias. Quando há chuva é um caso sério. Algumas salas de aulas que existem, boa parte são de chapas e as outras não têm janelas nem estão cimentadas. O governador foi ao local, percebeu as coisas de perto e, segundo o diretor da referida escola, isto tem dias contados. Qual é a promessa que o governador deixou? Por enquanto está a deixar a promessa de que devíamos erguer, ou vamos erguer 12 salas para começar. Isso já não creio que nos contenta, caso que se efetive o programa. Ainda sobre escola, a preocupação passa também pela paralisação das obras do magistério primário há mais de 5 anos. Esforços estão a ser evitados para a conclusão em breve. Acabamos agora mesmo de visitar uma escola inscrita no Programa de Investimentos Públicos de âmbito central, que o Sr. Excelência Governador tem muito interesse de ver concluído para servir então a Escola de Magistério Lúcio Lara. A partir dali, é claro que faltam 15% para a sua conclusão. Passos serão dados muito brevemente, no sentido de garantir que, num determinado intervalo de tempo, tenhamos aquela escola concluída e para servir então a nossa comunidade escolar. No setor da saúde, o Hospital Municipal de Benguela mereceu também a atenção de Luís Nunes. Aqui a preocupação tem que ver com as fissuras. O hospital, com pouco menos de 10 anos, mostra sinais de degradação. Esse problema das fissuras já é um problema do terreno a nível de todo o hospital. Não é? E é uma grande preocupação porque o tempo está a passar e é importante que esse problema se resolva, sim senhora. E acreditamos nós, com a visita do Sr. Governador, há muita coisa que pode ser resolvida. Além do Hospital Municipal, os Centros Médicos da Graça e o Materno Infantil também mereceram o reparo do novo Governador. Para a Administradora Municipal de Benguela, de forma geral, os hospitais estão bem. Os hospitais apresentam um melhor ambiente e também o internamento com o trabalho de saúde pública que está a se fazer na periferia. Foi visível que alguns internamentos encontramos camas vazias e pensamos que vamos continuar a trabalhar. Nesta quarta-feira, o governador de Benguela inteirou-se dos setores da educação e da saúde no município de Benguela. O Petro de Luanda reassumiu a liderança do Girabola 2020-2021 após vencer na tarde de hoje o Desportivo da Huila por 2-1 em partida de acerto ao calendário referente à 15ª jornada.
Petro acabou mesmo por vencer o Desportivo da Huila por 2-1. Valeram para a formação tricolor os golos apontados por Job na primeira parte e Picas na segunda. Para a formação do Desportivo da Huila descontou Emanuel. O Petro de Luanda, com esta vitória, reassume a liderança do Campeonato Nacional, pese embora agora com os mesmos 28 pontos que os Bravos do Maqui. Um triunfo motivador da turma tricolor, que no próximo sábado terá pela frente o Oroya da Guiné em partida da Liga dos Campeões Africanos. Foi um jogo bastante equilibrado, em que o Petro, apesar do domínio territorial que teve em campo, teve de fazer de tudo para vencer um Desportivo da Huila muito forte, muito bem organizado pelo técnico Mário Soares. Então, em suma, é o que podemos adiantar daqui do Estádio Nacional 11 de novembro, onde o Petro Atlético de Luanda derrotou a turma do Desportivo da Huila por 2-1. Repetimos, pelo Petro marcaram Job e Picas, um grande gol, diga-se de passagem, um grande gol deste médio ofensivo dos tricolores. E para a formação do Desportivo da Huila, a turma militar da Frente Sul descontou Emanuel mesmo já na ponta final da partida. Daqui do Estádio Nacional 11 de novembro, recebam os abraços de Jorge Paulo Rolando e Aldeir Alfredo. Boa noite. Boa noite, Aldeir Alfredo. Yuri da Cunha vai realizar um concerto em abril com transmissão na TV Zimbo. Mas o consagrado artista tem em agenda outros 3 concertos, denominados Yuri da Cunha Canta Tetalando, marcados para os dias 9 e 10 de abril e 1 de maio, aqui em Luanda. Desportivo de São Paulo, Centro Social, Maria das Crequenhas, Faria. Em 1989, no Fenacult, Tetalando reuniu milhares de pessoas na Cidadela Desportiva para assinalar o regresso à sua terra. Eram tempos de esperanças idosas. Sei que vou voltar, eu vou voltar, eu sei que vou voltar. Esperar, até quando esperar? Yuri da Cunha canta Tetalando, uma homenagem e uma incursão aos vários álbuns discográficos do artista natural da província do Zaire. Ao lugar onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi. Eu felizmente ainda tenho essa herança musical de Tetalando, porque é uma herança, ele criou para nós os angolanos. E eu pego nela como herança, tentar dar o melhor que eu possa para que essa herança faça com que outros se encontrem não só naquilo que é a nossa Angola, mas também no concerto das nações todas desse mundo. Considerado como um dos melhores intérpretes da nova geração, Yuri da Cunha tem em perspectiva um guião com vários temas. Como eu disse, o futuro começou no passado. Talvez agora irmos ao passado e pegarmos as coisas importantes que se fizeram lá, porque esses indivíduos, essas pessoas que lutaram para o nosso bem-estar, muitos deram a sua vida. O músico Yuri da Cunha tem em agenda 4 concertos, 3 shows nos dias 9 e 10 de abril. O destaque vai para o dia 17, o telespectador não pode perder live aqui na TV Zimbo. Mas com certeza, porque a TV Zimbo garante e quer que o angolano assista de perto a música, o sentimento, todo o amor de Tetalando. Então, no dia 17, garantidamente, todo mundo vai poder ver. Tetalando regressa na voz de Yuri da Cunha. Ei, irmão,
amo teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem, vê nele somente o angolano. Angolano, amo teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união, pois com o povo de Angola unido, o colonialismo não vencerá. Pois com o povo de Angola unido, toda a miséria acabará. Diz eu canto assim, ei irmão, amo teu irmão. Ei irmão, ajuda o teu irmão. Morreu Arlindo Barbeitos, escritor, professor, investigador social e nacionalista que contribuiu para a conquista da independência nacional. Arlindo Barbeitos, angolano, morreu hoje em Luanda vítima de doença prolongada. Prémio Nacional de Cultura e Artes, Arlindo Barbeitos nasceu a 24 de dezembro de 1940 em Catete e Colibengo, o berço onde também nasceu Agostinho Neto, de quem foi amigo pessoal. O escritor fez os seus estudos primários e secundários em Luanda. Aos 17 anos foi para Portugal, de onde saiu com 21 anos por motivos políticos, indo para a França e a Alemanha. Estudou Sociologia, Antropologia, Filosofia, Economia e Estatística na Universidade de Frankfurt. Em 1971, regressou a Angola e aderiu ao MPLA. Deu aulas na Frente Leste e foi também professor no ICHED, Lubango, e adido cultural da República da Argélia. Poeta de reconhecido mérito, deixou obra literária publicada. Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, e a União dos Escritores Angolanos, que ajudou a fundar em dezembro de 1975, manifestam pesar e destacam a sua valiosa contribuição para a afirmação da identidade cultural angolana. Com esta triste notícia concluímos o Jornal da Zimbo nesta quarta-feira, mas sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com, faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Dentro de instantes vai acompanhar o Defesa do Consumidor com o jornalista Adilson Chifuanda. Já o podemos ver noutro estúdio aqui da TV Zimbo com os seus convidados, do Estúdio 2. É o que você vai poder acompanhar nos próximos minutos. Pelo Jornal da Zimbo está tudo dito. Agradecemos a todos a preferência e a fidelidade. Se a TV Zimbo mantenha-se sintonizado. Continuação de uma ótima noite. Obrigada.